Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, mas eles não vão falar com eles, entendeu? Venho a esta tribuna, senhor presidente, tratar de dois temas. O primeiro, vinculado ao segundo, se refere ao que houve, ao que vem acontecendo no Instituto Médico Legal, que já foi objeto de pronunciamentos feitos por mim desta tribuna, chegando eu a dizer que havia fila para a liberação de cadáveres, que as famílias eram supliciadas, aguardando a liberação dos corpos. O que se transformou agora num grande escândalo. Até porque um ator famoso, Tiago Lacerda, lá esteve e constatou a situação dramática vivida pelas pessoas sofridas num momento difícil, sem a possibilidade de providenciar o sepultamento do seu ente querido. Mas é preciso também registrar a situação experimentada pelo gestor, pelo diretor do Instituto Médico Legal, que não tem possibilidade de realizar o seu trabalho na medida em que o Estado não paga as empresas de conservação e limpeza, dentre outras terceirizadas, e os trabalhadores, sem o recebimento do salário, também não podem dar a contrapartida com o seu trabalho. Meses de atraso. E isto não acontece única e exclusivamente no Instituto Médico Legal. Estamos vendo o Hospital Pedro Ernesto, em que a Defensoria Pública ajuiza uma ação, consegue uma decisão judicial determinando ao Estado o repasse de pouco mais de 7 milhões de reais por mês para que o Hospital Pedro Ernesto possa funcionar. Está lá sendo subutilizado. A sua capacidade de prestação de serviço é muito maior, mas não tem vigilância, não tem limpeza. Como um hospital pode funcionar sem limpeza e conservação, sem o recolhimento do lixo hospitalar, ou sem a vigilância, sem a manutenção? Hoje, os trabalhadores contratados por empresas terceirizadas em toda a administração pública, na educação, a ponto de ser impossível superar o impasse que existe hoje na Secretaria de Estado de Educação, com as aulas paralisadas, a possibilidade da perda do ano letivo, porque também o Estado não paga às empresas. E as empresas não pagam aos trabalhadores. Verificamos isto na UERJ, depois na FAETEC, lá em Deodoro, no Barão de Mauá. E isso perpassa por toda a administração pública. Não sei como vamos ter a regularização na prestação de todos os serviços públicos, se porventura
esta questão preliminar e importante não for equacionada. É um desrespeito aos trabalhadores. Na comissão de trabalho, recebo diariamente trabalhadores e também a representação sindical. Vamos realizar uma audiência pública tentando trazer todas as empresas contratadas pelo Estado e que não estão recebendo e que, portanto, não pagam aos seus trabalhadores e o serviço não é prestado. E, portanto, a atividade fim vai sendo paralisada. Por outro lado, senhor presidente, venho a esta tribuna e já tenho tratado desse tema aqui com muita insistência. Inclusive no Fórum de Desenvolvimento do Poder Legislativo, já consegui realizar um ato, já fiz audiências públicas pela própria Comissão de Trabalho, e o tema, em síntese, é o seguinte: o custo e a qualidade das obras públicas. E eu acrescento, a imagem da engenharia nacional. Há dias atrás, não sei quantos dias, um mês e pouco, estive na Sociedade de Engenheiros e Arquitetos do Rio de Janeiro para assistir a uma palestra. E o tema era o sistema viário. Mas aproveitei para dizer, é preciso que as entidades representativas dos engenheiros, e incluo o Clube de Engenharia, mas também o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e o Conselho Regional de Arquitetura. É um desrespeito à população. Obras públicas caras e de péssima qualidade. E às vezes obras simples. Pavimentação e drenagem de via. Nós temos aí obras concluídas e que agora, concluídas e inauguradas, pavimentação e drenagem de péssima qualidade, e fica um jogo de empurra em relação à responsabilidade. Deputado Eliomar Coelho é engenheiro, deputado Luiz Paulo, engenheiro. O deputado Eliomar Coelho não proclama aqui, como proclama o deputado Luiz Paulo, ou proclamava, com muita insistência, ser engenheiro. Mas nós precisamos aprofundar esse debate, porque a ciclovia vitimou 2 pessoas, foram mortos, porque a onda levou a ciclovia. As explicações são as mesmas. Mas tem o projeto básico, o projeto executivo. A empresa contratada para a execução da obra era a mesma empresa contratada para a fiscalização. Agora, a nova pista, Lagoa Barra, inaugurada, com buracos. Mas tem sido, eu venho tratando desse tema ao longo de alguns anos. Não é de agora que, com as Olimpíadas e muitas obras públicas, aparecem também muitos defeitos. Cheguei a citar, aliás, asfalto na porta. Ontem, o deputado Luiz Paulo fez essa observação na reunião, citou esse tema. Numa comunidade de São João de Meriti, foi feito o asfaltamento, foi feita a pavimentação, mas não houve a drenagem. A comunidade se livrou da lama e da poeira e passou a conviver com a enchente, fazendo diques na porta quando há chuva para que a água não entre. A grande questão é que as coisas ficaram completamente descontroladas. A irresponsabilidade campeando. Então eu vou agora, mais uma vez, realizar, pelo menos na Comissão de Trabalho,
uma audiência pública para tratar, mais uma vez, do custo e da qualidade das obras públicas, na perspectiva da proteção profissional do engenheiro. Porque o engenheiro trabalha para uma empreiteira, se ele fizer exigências sobre as especificações do material, possivelmente estará demitido. A quem cabe dar a retaguarda necessária para que o engenheiro cumpra com a sua obrigação, para que ele preserve o emprego, em sendo engenheiro público, responsável pela fiscalização, não sofra assédio moral para atestar uma obra, para assinar o recebimento de uma obra que não esteja feita de acordo com aquilo que é o critério técnico e o critério construtivo, critérios compatíveis com uma obra a ser respeitada. Então, portanto, senhor presidente, venho aqui dizer: o custo e a qualidade das obras públicas, a imagem da engenharia nacional. Nós temos aí inúmeros monumentos, engenheiros proclamados, mas a população que vive o dia a dia sofre as consequências de obras importantes, necessárias, mas de péssima qualidade e a um custo alto. Muito obrigado.